Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar de Brasil e Argentina, que é claro, por si só já é um jogo que atrai olhares do mundo inteiro devido à rivalidade entre essas duas seleções, mas o jogo de amanhã, terça-feira, me parece que estava com um hype um pouco mais fraco, especialmente, é claro, pelas ausências do Neymar e também do Messi, ambos infelizmente com problemas aí de lesão, então não vão para a partida de amanhã, que claro, contribui muito para o espetáculo, para todo mundo querer assistir. Então assim, um clássico que claro que não passaria despercebido de maneira alguma, mas estava com um hype um pouco mais baixo. Eis então que a gente tem o canal do Romário liberando algumas falas aí com os jogadores da seleção brasileira, Endrick, o Rodrigo e o Rafinha, claro que foi quem, através das suas palavras, simplesmente colocou fogo nessa erupção que a gente vive da rivalidade sul-americana entre Brasil e Argentina. É claro que essa fala foi repercutida já mundo afora, inclusive até pelo próprio Fabrício Romano lá na gringa, enfim, tá todo mundo literalmente ligado nessa partida, então a gente vai ter de fato alguma coisa que vai ser muito chamativa para a partida de amanhã, que vai ser esse confronto entre os zagueiros da seleção argentina e o Rafinha. Afinal de contas, o Diário Olé, um dos principais jornais lá dos nossos queridos hermanos, já fez ali uma brincadeira, uma postagem do Rafinha com um alô na legenda, se referindo a uma ligação pro Otamendi e pro Cuti Romero, que são os defensores da seleção argentina. Enfim, rapaziada, vocês devem ter visto o trecho do que o Rafinha falou, vou deixar aí rapidamente para vocês terem uma noção. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que... Enfim, falou sobre pancadaria, sobre esse tipo de coisa, que claro faz parte do contexto aqui do futebol sul-americano, dessa rivalidade que a gente tem com os nossos argentinos, e claro que é tudo dentro de um contexto da rivalidade, mas parece que a imprensa brasileira insiste em criar uma narrativa de que essa declaração foi fora de hora, quando tudo que o Rafinha fez, na verdade, foi conectar o torcedor da seleção brasileira com os jogadores da seleção, através desse tipo de argumento de que, pô, se nada tá dando certo, pelo menos a gente vai guerrear contra os caras que a gente sabe, os argentinos têm uma fama de bater, de ser um jogo mais duro, enfim, sempre é um jogo com mais pancadaria, com mais pegada, então claro que faz tudo parte ainda dentro deste contexto, e o que o Rafinha falou, cara, sinceramente, é o que talvez aí boa parte dos nossos torcedores brasileiros queriam ouvir, que é um jogador com garra, guerreiro, enfim, teve o exemplo aí do Igor Serrote recentemente, jogador aqui da base do Grêmio, agora tá nos profissionais, já é efetivado, quando ele postou 5 lá pra seleção da Argentina, se referindo a 5 Copas do Mundo, bateu nos caras, enfim, todo aquele contexto também da nossa rivalidade. Então, o que muita gente teme é que o Rafinha tenha dado essa declaração e a tendência amanhã seja o Brasil provavelmente perder, talvez pela seleção argentina estar de fato melhor neste momento, vindo de uma conquista de Copa do Mundo, de Copa América, enfim, os caras estão sem peso nenhum e o Rafinha dá essa declaração colocando mais lenha na fogueira, parece. Mas eu não consigo condenar de maneira alguma, acho que é um jogador que tem que mostrar confiança, especialmente pelo momento que vive, concorrendo fortissimamente à Bola de Ouro pela temporada que vem fazendo no Barcelona e fazendo seus gols também pela seleção brasileira, tá? O que acontece? Isso foi ontem, né? Agora o Lionel Scaloni, nesta segunda-feira, então, foi perguntado sobre isso nessas entrevistas que ele deu na prévia da partida e ele respondeu sobre essa declaração do Rafinha, né? Antes disso, só pra dar uma adenda a mais também, além dessa publicação do Olé que eu contei pra vocês, da ligação ali, se referindo pra dar atenção a esse caso do Rafinha ali pro Otamendi e pro Cuti Romero, o Di Maria também comentou numa publicação que se referia a essa fala do Rafinha, comentando ali emojis de riso, ou seja, obviamente, claramente, isso já chegou até os jogadores da seleção argentina. Como eles receberam? Realmente eu não sei, mas o treinador então, o Lionel Scaloni, acabou falando sobre isso o seguinte, abre aspas, não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que comentaram. É um Argentina e Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Recorda a imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todos. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo, juntos e sendo amigos. Essa é a imagem que temos que enviar a todos. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro. Joguei um montão e me dei muito bem com eles. Não temos por que passar daí, e não vai passar daí. O tema racismo está totalmente fora da nossa cabeça, não existe essa palavra. Espero que as pessoas que vão ao estádio estejam apoiando a seleção argentina e não temos que dar mais voltas. Rapaziada, é uma declaração bem apaziguada, eu diria, do Lionel Scaloni aqui, porque ele não incitou em nada, pelo contrário, deu o exemplo aqui de que jogou com vários brasileiros, sempre se deram meio, e citou muito a imagem, claro, dos dois principais jogadores, Neymar e Messi,
que tem aquela famosa imagem, enfim, vídeo, coisa arada, todo mundo viu a repercussão que deu depois da final da Copa América de 2021, os dois ali conversando, me parece até o Neymar assim com uma ponta de felicidade pelo Messi ter conquistado naquela altura o seu primeiro título com a seleção da Argentina, já faz incríveis 4 anos, como o tempo voa. Muito por conta daquele título, inclusive, que a Argentina criou um pouco mais de estofo e, claro, chegou até onde chegou, conquistando a Copa do Mundo de 2022, enfim, carregando aí seus troféus. Mas onde é que eu quero chegar então? Uma declaração bem apaziguada do Lionel Scaloni, sem colocar a lenha na fogueira, ao contrário do que foi, no caso, a declaração ali do Rafinha, que, como eu disse, até intimidado pela presença do Romário na frente dele, que é um cara que sempre falou esse tipo de coisa, de provocação e chegava lá e fazia. Então é claro que o Rafinha também, incitado por isso, acho que deu esse tipo de declaração. Tem aqui também as possíveis escalações para amanhã. O Brasil deve ir com o Bento no gol, já que o Alisson, enfim, tá fora, né, pela pancada que levou. O Wesley na lateral direita pode ser uma novidade, Marquinhos, Murilo e Arana. Aí a gente vai ter na dupla de volante ali o Joeliton e o André. Sei que não desperta muita empolgação, mas vamos seguir aqui. Aí sim um quarteto ofensivo de ataque bem interessante, com Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e Savinho entre os titulares dessa vez. E pelo lado da Argentina, minha gente, a gente vai ter agora, possivelmente, claro, Emiliano Martínez do gol, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, quarteto, de defesa de Copa do Mundo, Depou, Fernandes, McAllister, Almada, e aqui tem uma dúvida entre Paredes e Simeone, mas deve ser o Paredes, especialmente por ser mais casca grossa, também tá mais acostumado com esse tipo de partida. E o Julián Álvares no ataque, esse deve ser o time do Lionel Scaloni amanhã. É um jogo que promete. Por momento, acho que todo mundo pode admitir sem nenhum problema que, por momento, a Argentina está melhor que o Brasil, mais organizada, mais confiante, tem um time já definido, coisa que o Brasil não tem, e por mais que o Brasil esteja sem o seu principal jogador, a Argentina também está. A questão que fica é que a Argentina já vem convivendo há pelo menos aí 1 ano e meio com o Messi, ficando fora de vários jogos por conta das lesões. Não que a seleção brasileira não esteja acostumada a ficar sem o Neymar, porque também o Neymar tá vivendo lesionado, infelizmente, nesses últimos tempos, mas a Argentina já ganhou uma Copa América sendo pouco dependente do Messi. O Brasil ainda não. O Brasil ainda tenta encontrar uma forma fixa de jogar, sem Neymar ou com Neymar, enfim, o Brasil ainda tenta se achar no meio dessa bagunça que vive, tanto em questão dentro de campo, tanto em questão da CBF, agora tem toda essa questão aí do Edinaldo ter simplesmente marcado essa eleição, ter sido eleito aí, aprovado por todas as federações um dia antes desse jogo contra a Argentina, porque, claro, se fosse eleito depois a coisa também pesaria, com certeza, porque a tendência, temos que admitir, é o Brasil perder. Embora seja um clássico, e num clássico tudo pode acontecer, talvez o Brasil chegue lá, tem um jogador da Argentina expulso, que eu acho difícil com poucos minutos. Enfim, é um contexto aí muito louco dentro do nosso futebol, mas eu acho que o jogo amanhã promete, mas eu ainda coloco um favoritismo para a seleção argentina, pelo momento que vive. Mas é um clássico, então tudo pode acontecer. Rapaziada, é isso. Se gostou do vídeo então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.